Olá, meu nome é Soraya Palladini, sou jornalista da FENAI. E nós vamos falar hoje uma reflexão sobre o assédio sexual corporativo que envolveu a Caixa Econômica Federal e o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. Um episódio jamais visto na história do banco. Agora nós vamos ficar com a mensagem de Sérgio Takemoto, o presidente da FENAI. Olá, eu sou Sérgio Takemoto e sou atual presidente da FENAI. Estou aqui para convidar vocês a ouvirem o nosso podcast sobre assédio nunca mais. A FENAI resolveu falar sobre esse assunto porque nós queremos virar essa página. Queremos construir um novo momento na nossa empresa. Mas para isso nós precisamos estar sempre lembrando para que esse assunto não caia no esquecimento. Nós precisamos construir um novo momento na nossa empresa em bases sólidas, em base onde o respeito humano seja a principal arma nossa, seja o principal assunto, seja a principal base para a construção de um novo momento na Caixa Econômica Federal. Por isso que a FENAI está falando sobre isso. E a FENAI sempre estará ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras na defesa de um ambiente mais solidário, um ambiente mais saudável. Por isso, nós estamos realizando esse podcast. Então, se você tiver conhecimento de qualquer assédio moral, sexual, procure a FENAI, procure as nossas entidades, porque você nunca estará sozinho. Participam aqui do nosso bate-papo de hoje a doutora Soraya Mendes, que é jurista, advogada e escritora. Olá, doutora, minha xará, tudo bem? Tudo bem, tocaia. Tudo jóia. A doutora Fernanda Souza Duarte, que é psicóloga do trabalho, pesquisadora e professora. Olá, doutora Fernanda, tudo bem? Tudo bom, Soraya. E aqui a nossa diretora, Raquel Werber, a diretora de Políticas Sociais, que participa desse importante bate-papo de hoje. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos começar, então, de início, com a doutora Soraya, que está a par dos casos que faz parte, né, deste processo, dos casos que envolvem o assédio sexual. Um episódio tão triste e lamentável que ocorreu de uma magnitude que ninguém esperava. Doutora Soraya, fale pra gente que pé que está. Bom, primeiro, agradecendo aqui essa oportunidade. A gente não sabe em que momento as pessoas vão ouvir, então bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Olha, Soraya e colegas aqui, não há muito o que a gente possa falar daqueles que são os pormenores desse processo, né? Porque uma coisa que é importante que se entenda, aliás, é bem importante que as vítimas saibam também isso. Os crimes de natureza sexual que estão previstos no Código Penal, muito especialmente, que são aqueles que vão do estupro, que tem a importunação sexual e que chegam também ao assédio sexual, são todos eles crimes que, quando investigados e que, quando em juízo, devem correr em sigilo. E esse sigilo ele tem que ser um sigilo garantido para também a preservação da dignidade das vítimas. Isso são normativas internacionais que precisam ser preservadas e eu acho que ao longo da nossa conversa aqui a gente vai poder falar muito a respeito de revitimização. Então, não é possível abordar detalhes mais específicos a respeito desse processo específico. Agora, por um outro lado, e aqui deixando bem de lado o juridiquês, e eu acho que eu nem deixo de lado, porque não faz parte do meu cotidiano e da minha trajetória, é da gente compreender o que significa um escândalo de assédio sexual desta magnitude. Eu tenho dito, salvo o melhor juízo, que, para mim, esse é o maior escândalo de assédio sexual do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Seja pela quantidade de vítimas e seja também em razão de um modus operandi. A gente precisa entender que o assédio sexual, embora não seja algo que se encontre de uma forma particular na Caixa, a Caixa não é o único lugar, nem do governo federal e nem de outras empresas, enfim, a ter casos de assédio sexual, mas o modo de operar daqueles que são acusados, e muito especialmente do principal acusado de assédio sexual demonstra, que existia uma estrutura que privilegiava a prática desses crimes.
Portanto, a gente não pode deixar de entender que o assédio e o volume de denúncias ocorrido dentro da Caixa Econômica Federal, ele é mais do que um crime. Ele mais do que um crime em relação a cada uma das vítimas especificamente, ele é um crime cometido em razão de uma lógica de poder, de estabelecimento do poder, que determina, sim, a destruição da autoestima, da capacidade de desenvolvimento das suas atividades no trabalho das mulheres. A gente tem, no Brasil, índices altíssimos de mulheres mortas, muito especialmente nos últimos anos, em razão de uma política de privilégio das armas, uma política de liberação das armas. Isso é estrutural da misoginia. A gente tem mulheres que morreram em função da ausência de políticas públicas durante o período mais denso, né, e mais gravoso da Covid-19. E nós temos o escândalo da Caixa Econômica Federal como significativo de uma lógica de subjugação. Então, se posso responder a tua pergunta com algo que é possível dizer, é que esse processo é um processo que precisa ser trabalhado dentro da sua perspectiva técnica jurídica, e é isso que a gente está fazendo, mas que, por um outro lado, ele não pode estar descolado, ainda dentro dos autos do processo, de toda essa dinâmica de dominação. Eu acho que esse é o nosso principal momento agora, é fazer com que se compreenda, também no âmbito do judiciário, que é marcado por todos estes indicadores dessa sociedade patriarcal que nós temos, que estas mulheres, elas sofreram uma prática criminosa que ultrapassa, inclusive, os limites delas próprias. Elas eram exemplos, né? Como, na realidade, nós sempre, como vítimas, sempre fomos exemplos para todas as práticas mais violentas ao longo da história da humanidade. O importante foi romper o silêncio, né, de tudo isso que aconteceu. E já passando para Raquel, você que é representante das empregadas da Caixa, você que é diretora da FENAI, como foi tomar conhecimento disso, dessa magnitude? Não, foi, assim, bastante chocante mesmo. A gente tinha alguns sinais de que essa gestão ela era bastante desumana. Tem até uma pesquisa que a FENAI já tinha encomendado, que a Fernanda vai falar mais, né, que trazia alguns elementos, mas a gente nunca tinha tido conhecimento de uma coisa tão grave como essa, vindo da cabeça da empresa, e em nenhuma gestão, em nenhum momento da história desse banco, que, né, a FENAI já existe há cerca de 70 anos defendendo esse banco público, nunca precisamos nos deparar com uma coisa tão horrível mesmo. Eu, como mulher e bancária da Caixa, eu fiquei muito tocada, fiquei muito sensível, tentando ver por onde que eu poderia me aproximar dessas minhas colegas, porque eu me senti violentada junto. Mas, e assim, a gente foi atrás de tentar ver como que a gente poderia estar transformando isso em algo que fosse, assim, uma causa de todos os empregados da Caixa, que é superar isso enfrentando. Não adianta apenas demitir um cara que era o cabeça e ainda tem pessoas ali que geram um clima de medo, e ainda há muito esse silêncio que tu diz. Quando a gente vai nas unidades da Caixa e ali onde é bem perto do poder, a gente ainda assim sente esse clima de silêncio. Então, até a gente tem dificuldade de conversar com as nossas colegas. Então, isso tudo foi muito chocante para a gente. Mas também passa assim, o quanto essas mulheres foram corajosas. E isso também nos deixa com o coração quentinho, assim, de perceber, nossas colegas tiveram... Eu não sei se essa coragem ela é assim, apenas algo para se aplaudir, porque ela pode vir também de um esgotamento tão grande de que a pessoa não tinha saída e foi lá e denunciou. Mas, mesmo assim, valeu a pena, funcionou. Elas se juntaram, não foi denúncia de uma, de outra, né? Foi um grupo de mulheres e enfrentaram a presidência do banco, foram para a mídia. É um assunto, como ela disse, um dos casos mais importantes, né? Pela forma, por quem que estava por trás. Então, a gente tem muitos casos aí nos últimos tempos sobre assédio que só viram caso porque as mulheres denunciam. Então, acho que essa onda das mulheres terem essa coragem e de que a sociedade está comprometida em resolver esses casos, né, é algo que, assim, por mais que seja muito triste, nos passa uma coisa boa, e a FENAI está junto
para a gente virar essa página e ter aí no futuro uma gestão que não chegue nem perto disso. E acho que é importante a gente entender como que começou esses indícios, né, que passa até por essa pesquisa que a FENAI fez, que já nos dava alguns sinais de que gestão era essa que estava comandando a Caixa dentro do governo Bolsonaro, né? Uma gestão de terror, né? Uma gestão de pressão. E já aproveitando o gancho, eu passo para a doutora Fernanda. Qual é a mensagem que se passa para essas pessoas que sofreram esse tipo de violência dentro do local de trabalho? A FENAI fez 3 pesquisas, na verdade, né? A primeira em 2018, a segunda em 2019 e a terceira em 2021. Os resultados saíram agora em 2022. Né? Então, na primeira, 2018, se a gente for pensar ali naquele momento ali, voltar um olhar para a questão da saúde do trabalho, né? Saúde do trabalhador. E aí, em 2019, ela foi um pouco mais sobre outras coisas, mas também envolvendo questões de saúde. E aí, em 2021, a ideia era ver, após a pandemia, né, após o começo da pandemia, porque se acabar, não dá para dizer que acabou, mas após o início, o que tinha acontecido? Se tinha melhorado, tinha piorado, enfim, né? Teve algumas reorganizações do trabalho. E aí a pesquisa em 2021, a gente focou em buscar comparar algumas coisas que estavam antes, como, por exemplo, as pessoas estão se sentindo mais ansiosas no trabalho, mais pressionadas. O que é interessante? Todos os resultados de coisas ruins, eles ficaram mais críticos, né, nesse período. Por exemplo, as pessoas se sentem mais pressionadas no trabalho, elas se sentem mais ansiosas, elas se sentem menos entusiasmadas, elas se sentem também com mais dificuldade de, por exemplo, resolver dificuldades no local de trabalho. Então, tudo isso são coisas que pioraram, né? E aí, o que é interessante a gente ver também nisso, né? O aumento da pressão no trabalho. A gente tem isso como indicativo numérico. E aí, quando a gente vai nesses ambientes, a gente vai começar a ver o que é a pressão no trabalho, né? É a produção, é a sobrecarga no trabalho, são as relações que estão mais tensas, e outras formas também que vão aparecendo com a pandemia, por exemplo, o teletrabalho, né? Ou home office. Você vai para o home office, tira do home office, vai no home office, tira do home office, e a gente vai vendo que outras formas, embora você possa criar um grande aparato de regras para, de certa forma, coibir algumas ações, falar, essa ação aqui, se fizer isso é assédio. Aí a gente vê que, escapa por ali uma outra coisa, outros tipos de atividades que elas podem vir a se tornar ali formas de coagir as pessoas, né? E muito com foco na questão da obediência, por exemplo. Né? As pessoas, você tem uma função, se você não fizer o que eu quero, você perde essa função. Puxando para o assédio sexual, você sente que existe neste medo uma tentativa de descredibilizar quem sofre com isso? Eu acho que, como um todo, a descredibilização, acho que a deslegitimação, difícil essa palavra, deslegitimação, de qualquer vivência, né, que indique, por exemplo, problemas no trabalho, que tem algo ali que, enfim, problemático, né? Isso é uma cultura que a gente tem no nosso país. Você é trabalhador, você tem que aguentar, aguenta calado, porque tem gente que nem tem emprego, né? Metade da população brasileira nem está empregada, não tem uma ocupação, trabalha sem ser ocupado, né? Não tem um emprego, enfim, carteira, etc. Então, se você está na Caixa, nossa, é uma grande dádiva você estar aí, por que você vai reclamar? Né? E as pessoas virem, e ainda mais a gente vai ter a questão das mulheres ali. E aí elas vão trazer, mas você está reclamando por quê, né? Você podia, sei lá, vai lavar uma louça, vai fazer uma faxina, para de reclamar. Essa é uma coisa que a gente tem cultural muito forte. E a Soraya aqui, Soraya do meu lado, trouxe a questão do patriarcado. E é importante também a gente lembrar de um outro elemento que é muito importante, é negligenciado quando a gente pensa, né, nessas questões dentro do Brasil, que é o colonialismo. A gente tem uma colonialidade da gestão no trabalho. E isso é algo que as pessoas vão falando, neoliberalismo, vai importando teorias, etc, etc. Mas a gente tem uma coisa fundamental, que a gente ainda tem escravidão no país, nunca deixou de ter. A gente pode falar, ela acabou. A gente tem trabalho análogo à escravidão hoje. Uma série de pessoas continuaram ali sem ter o que fazer. Né? Tá solto, todo mundo tá liberto, mas se vira aí, a gente vai dar terra, vamos trazer umas pessoas aqui de outros lugares, a gente vai acomodar elas aqui no país, a gente tem uma visão de quem que é o brasileiro, quem que é a brasileira, quem são essas pessoas, e a gente vai fazer um pequeno movimento eugênico aqui, etc. O trabalho, claro, a história do trabalho no Brasil passa muito por isso também. E aí, quando a gente pensa nas formas de gestão, né, e eu acho que não é um retorno, porque nunca foi embora, mas uma intensificação
essa ideia de manter um poder colonial, né? Os homens manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente está aqui na Casa Grande, vocês estão aí na senzala, a gente vai falar e vocês vão fazer. E as mulheres têm que estar aqui disponíveis para a gente no local que a gente quer que elas estejam. Tem um negócio que, como empregado da Caixa, a gente vive muito, que é a forma da remuneração. Então, assim como a gente vê, às vezes, as mulheres que dependem do marido financeiramente são mais... podem ser mais vítimas, assim, porque elas não têm aquela autonomia financeira. Aí, na Caixa, tu poderia pensar assim, mas na Caixa não, porque todo mundo tem um salário razoável. Só que quando tu tem um salário que é assim lá, que quando tu entra, teu salário padrão, ele é num patamar, e as funções que tu vai ganhando e que elas podem ser tiradas a qualquer momento, elas te dobram, triplicam ou até quadriplicam o teu salário, que é o caso de quem está nos cargos que a maioria dessas mulheres estavam, tu fica muito refém da gestão. Porque tu vai mudar toda a tua vida por conta de um cara abusivo. E aí tu fica ali, até onde eu posso ir? Então, é um elemento que eu acho que pesou bastante, sabe? E a partir disso, foi muito importante, né, esse passo dado pelas mulheres. Assim, hoje não cabe mais assédio no local de trabalho. Esse passo dessa denúncia é um passo muito grande, né? Eu tenho dito para elas, todas as vezes que nós temos a oportunidade de conversar individualmente, enfim, é que, como cidadã, eu me sinto muito orgulhosa da servidora pública que eu tenho diante de mim. Porque esse é um ponto importante, né? A gente tá falando aqui de mulheres que foram mulheres assediadas, a gente está falando também de pessoas que são pagas pelo povo brasileiro para exercer as suas atividades, para exercer o seu trabalho da melhor forma possível e que, na tentativa de exercer esse trabalho, foram aviltadas e que não se submeteram a isso. Então, eu acho que a gente tem esse aspecto também a louvar, né? Se fala tão mal, né, do serviço público e se fala muitas vezes dizendo que esse é um campo cheio de benesses e que tudo é uma maravilha. E, na realidade, quando a gente olha casos como esse, melhor dizendo, quando a gente olha um caso como esse, a gente vê também a força, a presença de alguém que diz: eu fiz um concurso, eu estou aqui, estou fazendo o meu trabalho e eu quero ser respeitada por isso. Agora, a gente não pode desconsiderar, como muito bem a Raquel falou, que a questão patrimonial, ela é fundamental também. Porque, assim, a gente vive dentro de uma sociedade onde, absolutamente desigual, em que, como a Raquel colocou, a disparidade de um salário inicial para um salário com funções, ela vai ser gritante. Alguém pode dizer assim: mas por favor, eu não colocaria minha dignidade em jogo por dinheiro. Nós aprendemos como mulheres, e agora volto para o gatilho, a suportar. Então, o gatilho, para você se identificar como vítima, ele é diferente. Por isso, entre cada uma de nós. Por isso que a palavrinha sororidade, ela é fundamental. Sim. Aliás, eu gosto mais de dororidade, dado como a Vilma Piedade nos ensina. Quem estiver ouvindo, que pegue esse livro maravilhoso da Vilma Piedade. A Vilma Piedade escreveu um livro chamado Dororidade, falando a respeito do compartilhamento das nossas dores enquanto mulheres negras. Porque as mulheres negras, mais das vezes, não compartilham somente as suas experiências, mas as suas experiências de vida doloridas. Então, essas mulheres na Caixa Econômica Federal, elas compartilharam entre si dores e se enxergam como vítimas na medida em que, e aqui tem um ponto importante para que a gente possa pensar juridicamente esse caso, da fala de uma primeira, de uma segunda, que desencadeia a construção do que eu chamo de vítima coletiva. Sim. Ou seja, a gente está diante de mulheres que se construíram ao longo do tempo para serem fortes e resistentes no ambiente corporativo e que tiveram as suas subjetividades destruídas, os seus corpos aviltados, tiveram a sua psique, a sua capacidade de interação com os outros
também diminuída, porque é uma coisa importante também que a gente diga, os tratados internacionais, e não só os tratados internacionais, agora tanto o CNJ, o CNMP, né, o Conselho Nacional do Ministério Público também reconhece, não tratam somente da vítima direta, mas das vítimas indiretas. Porque, assim, essa mulher que é aviltada lá no local de trabalho, ela é mãe, é companheira, é esposa, enfim, ela é amiga, ela é filha. E as relações que ela estabelece com essas pessoas que estão ao redor dela são relações que acabam sendo deterioradas em função dessa violência. Então, esse contexto todo que nós temos na Caixa é um contexto que precisa ser compreendido a partir dessas dimensões. Não é dizer assim, mas é diferente para elas porque elas são executivas. Não, é diferente porque é diferente para cada uma de nós. E aí que entra o coletivo. E tem muita questão do tempo que está ocorrendo, o tempo que a gente vive e coisas como esse projeto e muita informação para que a gente consiga se conectar com esses limites, né? Porque eu imagino assim, se eu estivesse trazendo esse caso lá em 1984, muitas colegas minhas, a minha mãe foi bancária, e talvez ela dissesse assim, não entenderia como elas mesmas entendem hoje. Isso, porque a sociedade assim foi junto, né? Dentro dessa pauta, amadurecendo. E hoje a gente vê muitos retrocessos, mas o retrocesso também é um reflexo do quanto a gente tem avançado. E eu acho que a gente está num momento que a sociedade não aceita. Por isso que eu sinto o quanto é relevante esse movimento, na verdade, que aconteceu, que continua acontecendo. Tu não vai dar os detalhes, mas o processo está andando, né? E que ele é um símbolo muito forte para a gente, de que a partir de agora a gente vai ter mais ainda dentro da Caixa esse sentimento de todas as mulheres que não vão permitir que isso... Porque, como sindicalista há muitos anos, eu já recebi muitas denúncias de assédio. Então, assim, que a gente consiga, a partir disso, fazer com que nenhum assédio seja tolerado. Porque está ali, né? Assédio nunca mais. Que sempre a gente consiga ter pessoas que identifiquem. E esse limite, que é muito subjetivo, ele também, eu acho que ele tem que ser respeitado. Inclusive nesse caso. Então, a gente até aproveita esse podcast para dizer assim, tem muitas coisas que talvez não tenham vindo ainda. Porque a gente tratou de um grupo de pessoas que foi lá e disse não e denunciou. E aí a gente viu a repercussão na TV, nos jornais. Mas pode ter outras mulheres dentro desse corpo Caixa, porque são 80 mil pessoas na ativa, que podem ter dito, mas a minha história é um pouco diferente e melhor eu nem contar, porque eu estou aqui, hipótese, porque em algum momento eu participei de alguma coisa, eu não vou me envolver, é melhor eu nem botar o meu nome nisso, porque talvez tenha algum aspecto que seja diferente do delas, que apareceu na TV, no Fantástico e tal. E a gente quer dizer assim, não interessa o que exato foi que aconteceu. As mulheres são vítimas desse caso. Teve uma organização que utilizou as mulheres da Caixa, né, de uma forma completamente violenta e criminosa. E a gente recebe... Utilizou assim, da pressão por cargo, né? Utilizou da pressão mesmo, a gente do medo. recebe e busca acolher todas as evidências e todas as denúncias, né, sem nenhum juízo de valor. Então, acho que aproveitar esse podcast, que é um dos objetivos que a gente está fazendo, né, Soraya? É dizer... Deve ter mais coisas. A magnitude desse caso, ela nos coloca até para além do sistema de justiça brasileiro. Eu tenho conversado bastante com as vítimas e eu acho que isso também é importante que todas as mulheres que vão nos acompanhar nesse momento ouçam, porque muitas vezes se diz assim, isso não vai dar nada na justiça, o sistema judiciário é machista. Vou concordar, é verdade. É verdade. Agora, veja bem, eu tive o prazer, né, tive a honra, na verdade, de ter sido coordenadora do Comitê para a América Latina e o Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres, o CLADEM. O CLADEM é a organização que levou o caso Maria da Penha para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, vejam vocês que quando nós estamos falando de casos como esse, nós não estamos falando de um caso que vá se esgotar na dimensão do sistema judiciário brasileiro. E é bom que se saiba isso, é bom que se diga isso, também para aqueles que são os operadores e operadoras, atores e atrizes do sistema de justiça, para que saibam que a gente não vai parar. Porque o caso Maria da Penha ele é emblemático de uma mulher que não encontrou justiça dentro do Brasil e que mostrou
no sistema interamericano que o Brasil precisava ter uma lei como a que nós temos hoje. Ah, mas continua acontecendo violência contra a mulher. Sim, continua. Mas não tem ninguém que não tenha ouvido falar a respeito da Lei Maria da Penha. Então, a gente quer muito que a justiça brasileira faça justiça com o J maiúsculo que precisa fazer nesse caso. Esses responsáveis precisam ser punidos. Precisam ser punidos. Agora, se isso não acontecer, é importante que se tenha a dimensão de que é um caso a ser levado às últimas instâncias. Nem que chegue ao final a uma condenação do Brasil para que faça efetivamente de forma estrutural, uma política de enfrentamento a todos os crimes de natureza sexual e, muito especialmente, ao assédio. Porque, olha só, a gente está falando de assédio sexual no trabalho, que é um crime contra a dignidade sexual, em um país onde nós temos 60 mil estupros registrados. Quando a gente diz que tem 60 mil estupros registrados, a gente está falando só de boletim de ocorrência. Anualmente. Só entre 30% e 35% das vítimas registram ocorrência, Raquel. Quer dizer que a gente pode ter 600 mil estupros registrados no Brasil. Por que as mulheres não procuram o sistema de justiça? Ou por que isso se perpetua? Porque a lógica é a lógica da vitimização e revitimização. Então, quando a gente está falando de um escândalo de assédio sexual, a gente não está falando de coisa de menos importância em relação a tudo. A gente está falando de um contexto onde os nossos corpos são, sim, objeto daquela que é, depois da morte, a maior forma de dominação. Nesses últimos 4 anos, o que a gente teve foi uma lógica de guerra, de destruição do inimigo. A gente tem muito claro, tem vários estudos a respeito disso. E no caso das mulheres, nada é mais flagrante na história da humanidade do que o estupro como arma de guerra. Então, como você subjugava aquela mulher que era levada, aquela estudante que era levada para um porão da ditadura, com a tortura que os homens também sofriam, mas com a violência sexual. O assédio aqui sexual, ele é uma parte desta lógica de guerra de destruição desse inimigo. Então, a gente compreender isso e compreender que precisa demonstrar isso faz parte. Eu acho que de um outro momento, para que a gente chegue, eu não sei quantas de vocês aqui são mães, eu sou mãe de um garoto, adolescente. Mãe. Então, adolescente. Exatamente. E dói ouvir casos como esse, dessa dimensão, dói. É isso que eu gostaria de falar. Nós vivemos 4 anos de naturalização da violência. E até psicologicamente falando, queria até puxar para a Fernanda sobre isso. Nós vivemos 4 anos. A magnitude da Caixa, que é um banco público, gerenciador de políticas públicas, nunca ninguém imaginava esse tipo de violência dentro do banco, né? A violência sexual corporativa. E de falar que esses anos que nós vivemos, duro, de retrocesso, né? De retirada de direitos, mas mais do que tudo, é o que a doutora Soraya falou, a doutora minha xará falou, que é o ser humano, né? Que é a agressão, a violência contra o ser humano, né? Nós vivemos esses 4 anos muito isso. E essa naturalização da violência, para mim, é que mais fere. Como a doutora lembrou, eu sou mãe também. E quando eu ouço esse tipo de caso, a minha filha hoje vai passar num concurso público da Caixa. Eu vou ficar feliz. Ela vai estar num ambiente de trabalho de um banco público que cuida do povo que mais necessita, né, da bancarização. E aí eu ouço uma notícia dessa, não cabe mais e o que a gente ouviu, né, na imprensa brasileira, os primeiros relatos que chegaram, passava a mão, desculpa aqui falando, mas nós estamos no podcast, passava a mão na minha bunda, no meu peito, no meu pescoço, beijo no cangote. Uma coisa assim que ninguém nunca esperava ouvir, que acontecia dentro de uma instituição tão grande e tão representativa que é a Caixa Econômica Federal para os brasileiros. E, além de tudo, a gente está falando de níveis executivos, né?
onde as pessoas vão pensando que conforme você vai subindo tem uma certa sanitização das relações de trabalho, e, bom, não necessariamente, né? Quando a gente pensa nessa questão do assédio, né, sexual dentro do local de trabalho, eu há muitos anos trabalho com sindicatos bancários aqui em Brasília, com a escuta, né, de trabalhadores, enfim, bancos diversos, mas chega sempre muito assédio moral. Então, assédio moral é comum. A pessoa chega, você já vai perguntar para ela e a sua relação de trabalho. Geralmente, as queixas vão envolver, quando não a percepção do assédio, vão envolver uma série de violências, né, dentro daquele local de trabalho, uma série de comportamentos ali que são abusivos na gestão. E aí, às vezes, a pessoa fica, será que é assédio? Será que não é assédio? Será que é assédio? Será que não é assédio? E aí, quando a gente vê o assédio sexual, e certamente ele não vem sozinho, né? Ele vem também com a ameaça de outras formas, né? Junto com o assédio moral. Isso eu acho que indigna, né? A gente pensar nessa situação, da forma como é. E a gente falou muito aqui do silêncio, né? O silêncio e como poder, enfim, né? Esse caso é muito emblemático da maneira como essas pessoas se organizaram, porque sozinha realmente a pessoa está isolada ali. A gente tem uma série de retaliações, as pessoas, claro, o assédio, a Soraya, né, Soraya aqui do meu lado, falou dessa questão, né, das testemunhas secundárias, aliás, das vítimas secundárias, que são, de certa forma, testemunhas, e às vezes não, depende, a pessoa às vezes não conta, né, mas a gente está falando também das pessoas que observam ao redor, naquele local de trabalho, o que acontece, e elas não falam. Porque elas têm medo de ser retaliadas ou de se tornarem vítimas também diretamente daquela ação. E aí a gente vai vendo que vai se formando aquele ambiente de silêncio ali. E ele é sustentado, muitas vezes, não só pelo medo da retaliação, a gente falou bastante de medo aqui, mas também pela vergonha, né? A pessoa às vezes se sente envergonhada de estar passando por aquela situação. É muito difícil entender esse afeto da vergonha, assim como o da culpa também, a pessoa se sentir culpada pela violência que ela sofreu. Se eu tivesse reclamado antes, talvez isso não estaria acontecendo comigo. Se eu falar que eu estou fazendo isso, as pessoas vão achar que a culpada fui eu. E as mulheres têm muito, né, esse afeto da vergonha, é muito presente. Então, esse silêncio, ele aparece tanto como um sintoma, mas também como uma forma de defesa, né? Não, vamos ficar quieto, que talvez se eu me fingir de morto, ninguém vai mexer mais comigo. Se eu fingir que eu não me importo, talvez ele pare de mexer comigo. Se eu fingir que eu não vi, talvez isso aqui não aconteceu. Né? A pessoa se conta essa história para... É tão absurda aquela situação que psicologicamente você fica, não é possível que isso aqui está acontecendo nesse ambiente de trabalho. Eu trabalhei vários anos para chegar aqui e isso vai acontecer aqui. Nesse ambiente é totalmente inesperado, né? É totalmente absurdo. Eu acho que absurdo é a palavra, assim, para a irrealidade daquela situação. E quando a gente vai vendo essa questão do silêncio, são pouquíssimas as denúncias registradas dentro da própria Caixa, porque as pessoas não têm nenhuma... elas não acreditam que aquilo vai ser resolvido. Às vezes, várias pessoas já tentaram, tentou, falou com a ouvidoria, não aconteceu nada. Inclusive, aliás, aconteceu, a pessoa foi retaliada. Então, isso é muito comum. A pessoa chega, às vezes, ali procurando uma ajuda psicológica, enfim, psiquiátrica. Isso foi uma coisa que a gente também buscou entender na pesquisa, né? A pessoa chega ali e ela quer, por exemplo, chega num psicólogo e tal, as pessoas estão fazendo acompanhamento, 1/4 das pessoas que responderam à pesquisa fazem acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. E aí, quando a gente pega esse 1/4, aí a gente vai ver mais da metade delas procuram um atendimento psicológico ou psiquiátrico, a gente está falando do ambiente médico ou, enfim, psicológico, para falar de questões profissionais. Ou seja, elas encontram segurança para falar dessas questões, desses problemas do trabalho, fora do ambiente de trabalho. No ambiente onde o seu sigilo é garantido. O que a pessoa me fala, eu não posso falar. Então, ela vem, fala, despeja aquilo. Ela não vai me julgar, ela não vai me condenar, ela está aí para me escutar, mas ela não vai falar nada com ninguém do meu trabalho, esse é um ambiente isolado. Isso é muito problemático, é muito sintomático. É um ambiente cotidiano no mundo do trabalho bancário em específico. Porque tu fica sendo pautado o tempo inteiro para esticar a corda. Então, se tu não der mais do que tu consegue, se tu não trabalhar mais tempo do que tu deveria, se tu não fizer uma coisa acima, às vezes, do que tu tem para ser feliz, porque a vida não pode ser só trabalho, tu não tá sendo parceiro da equipe. Vestindo a camisa. E aí, quando tu começa a adoecer, tu te sente responsável e tu te sente fracassado. E aí, depois que tu tem que passar por um processo que, muitas vezes, quando a pessoa vai bater na porta de um sindicato, ela vai ver que ela tá dentro de um sistema de corrosão, assim, da sua sanidade mental. E aí a gente tem casos, né, que tu vê nas pesquisas enormes de
né, abalos psicológicos e tudo que a gente enfrenta. Então, realmente, o mundo do trabalho ele está muito doente, ele é adoecedor pela lógica, e a gente é uma oportunidade, e eu acho que aqui projetando até para o futuro, de tentar fazer pelo menos um banco público como a Caixa ser uma referência de como se dá para trabalhar no banco, buscando resultado, óbvio, que o Brasil precisa da Caixa bem gerida e dando resultado, mas que não seja adoecedor. Para isso, para as mães e pais que ficam tão felizes quando vem um filho passar num concurso, não ficar com medo de o que vai acontecer com a saúde do meu filho, né? Não é possível isso. É interessante, você falou agora da Caixa poder se tornar uma referência, porque tem essa discussão muito, às vezes, dentro do movimento sindical bancário sobre comparações entre bancos, né? E às vezes, muitas vezes, existe essa ilusão dentro, às vezes, do banco privado, né? Quando a gente fala com os bancários, mas lá na Caixa tem estabilidade, eu não sei o quê. Não, pera, a estabilidade ela tem um limite ali por causa das funções gratificadas, e além disso tem essa ameaça constante. Bom, ele é público agora, vai continuar sendo público? Que estabilidade é essa, né? Que é utilizada estabilidade até um certo limite, quando é conveniente, e quando não é, a gente usa o fato disso ser estável e não ser mais como uma forma de ameaça. E uma ameaça muito sutil, onde a pessoa pode falar assim, você está assessor, você está consultor, você não é, então você nunca é. Né? E aquilo de você estar o tempo todo podendo não estar mais, e isso ser utilizado, como é que você sabe se vai ser ou não vai ser mais? Aí tem uma série de avaliações, etc., que são objetivas, muitas aspas para objetivo, né? Porque estabelece dentro de quadrantes, números, etc., mas quem afere o número é uma pessoa. Como é que você vai dizer que isso é objetivo? Não tem como. Isso se torna outra ferramenta. Aí você imagina para essas mulheres, elas estão lá, né? E você falou da questão, às vezes a mulher depende, né, do marido, e também tem as mulheres que elas são chefes de família e estão ali naquela posição. Aquele dinheiro delas garante uma série de coisas dentro da família dela, o sustento da família dela. Às vezes ela tem um plano para aquela família dela, eu vou botar numa escola, que é tal escola, eu tenho um tal plano para minha família. A pessoa sonha aquilo, né? E aí, de repente, ela tá ali e fica assim... Assédio moral, com certeza na Caixa todo mundo é familiarizado. Eu não estou exagerando, infelizmente é isso, né? E de formas cada vez mais sutis e mais refinadas, no sentido de gritar, insultar, bem pouco frequente. A pessoa pensa, bom, não gritou comigo, não me xingou, não é assédio. Mas aí a gente vê uma série de outros comportamentos. Vou te encher de trabalho, você não sabe se amanhã você está no home office, você está aqui. Não sabe. Vou tirar a sua função toda hora. Tá cheio de gente querendo essa função aí. Um monte de pressão, sobrecarga, como você falou. Tem que dar, não pode dar 100%. Esse é um título de uma pesquisa que a gente fez há muitos anos, que é uma fala de um bancário, né? 100% não é mais o limite. Os bancários ouvem essa fala e ficam, meu Deus, é mesmo, não é. Então, assim, isso também são comportamentos e a Soraya está falando sobre isso, né? Como as pessoas se sentem, esse limiar de se sentir vitimizado, ele é diferente, porque as pessoas têm constituições diferentes. Então, para alguém, me xingou, aí não dá. Para outra pessoa, me xingou, mas agora falou mal do meu trabalho aqui, você me feriu na minha ética profissional. É diferente, e as pessoas, de fato, não têm que ser iguais, não precisa disso, né? E quando essas mulheres estão lá, imagina, chefe de família, elas, assédio moral, já vou até abstrair aqui, porque é normal aqui desse ambiente. Normal, se torna uma forma de gestão. Normal, é a nossa forma de gestão, é ríspido, né? A gente falou aqui do militarismo. Não, é hierarquia e disciplina, é assim que tem que ser. E aí a pessoa chega lá, não, é assédio sexual? Cara, não dá. É totalmente sem condições isso, é totalmente fora da realidade. As pessoas ficarem ali achando aquilo normal, ou, enfim, né, quando sai, será mesmo que essas mulheres estão falando isso? Será que não é uma armação, não é isso, não é aquilo? É tão difícil acreditar que isso acontece no Brasil. Todo mundo que é mulher sabe que isso acontece, né? E dentro daquele ambiente, por que não aconteceria, né? E quando acontece, as pessoas se surpreendem, como se fosse assim, nossa, mas a gente é tão, assim, civilizado com relação às mulheres nesse país, nossa, família caixa, né? Assim, os gregos também consideravam como parte da família o escravo, como propriedade, né? Família, de fato, as pessoas estão ali como propriedade, vou fazer o que eu quiser com essas pessoas, leva numa viagem, é um prêmio você ir numa viagem, porque tem a diária, tem não sei o que, etc. E aí a pessoa vai, né? A mulher vai naquela viagem e ela sofre essa violência. Não, tem só uma coisa que eu acho muito importante, que eu sinto que foi onde mais me doeu. Essas pessoas só queriam trabalhar.
sabe? Porque às vezes tem a desconfiança que eu ali. Esses tempos elas tiveram que, inclusive, emitir uma carta para reafirmar, por conta o presidente da República, na época, disse que não sei se essas denúncias são assim tão contundentes, né? Exatamente. E aí, inclusive, saiu na imprensa o quanto sim são denúncias contundentes, e elas só queriam trabalhar, elas só queriam exercer o papel delas. Então, isso para mim é muito caro, e a gente vai resgatar, com certeza, essa dignidade de poder simplesmente ficar feliz, porque alguém te chamou para uma viagem importante, né, da matriz, para levar a caixa em outros estados, para estar dentro da comitiva do presidente, tem que ser novamente visto como uma honra e não um pesadelo, né? Eu queria aproveitar um pouquinho também aqui a fala da Fernanda para trazer agora para o aspecto processual, que é bem importante. Essas desconfianças em relação à vítima. Será que é isso que aconteceu mesmo? Será que ela está falando a verdade? Será que ela não quer se vingar? Será que, no final das contas, ela estava querendo realmente encontrar algum espaço de se aproximar muito mais desse diretor, desse presidente, e não conseguiu? Enfim, eu acho que esse é um ponto bem importante, porque faz parte do que a sociedade constrói em relação às vítimas. Então, a gente fala na criminologia que existe, na realidade, um processo que é primário, secundário e terciário, né, de vitimização. A primeira vitimização é quando o crime é praticado mesmo, quando o assédio acontece, quando o estupro acontece, e ali a gente tem a agressão caracterizando a vitimização. Só que no passar disso, nós temos o julgamento da sociedade, que é o que faz com que muitas mulheres pensem assim, mas será que vão acreditar que isso realmente aconteceu? E aí, de repente, a colega de trabalho não acredita, o marido diz que aquilo não foi bem isso, o pai pergunta, mas você tem certeza que foi isso que aconteceu? Ou seja, existe um processo de descrédito e de imputação, ou melhor dizendo, de reforço da culpa já existente, porque faz parte ainda de nós acreditar que nós temos culpa pela violência que foi cometida contra nós. E o terceiro momento é o momento da judicialização. Porque é aquele momento em que chega na delegacia de polícia e o policial pergunta onde é que você estava, com que roupa você estava, com quem você estava. É aquele momento em que, para que seja oferecida a denúncia, o promotor de justiça ou o procurador da República se pergunta, e algumas vezes até pergunta, onde é que você estava, com quem você estava, com que roupa você estava. E é aquele momento que chega na audiência e o juiz pergunta, com quem você estava, com que roupa você estava. E a gente está falando, portanto, de uma revitimização que é constante e que precisa terminar. Agora, por um outro lado, o que se tem trabalhado muito nos últimos tempos e que é fundamental é de entender que a palavra da vítima conta. Quem está ouvindo, vendo esse nosso podcast, saiba, a sua palavra tem valor. Não desvalorize a priori a sua palavra. Eu não sou o tipo de advogado, e aliás, na verdade, não é um tipo de advogado, porque eu acho que esse é o padrão ético que todo advogado e advogada deveria seguir, que diz, nós vamos ganhar, né, essa causa ganha, isso, aquilo, aquilo outro. Não se pode fazer isso. Agora, o que eu me comprometo sempre é, nós vamos lutar juntos. E vamos lutar até onde você entender que a gente deva lutar. Então, não estou dizendo que ninguém vai chegar para você e desconfiar da sua palavra no sistema de justiça. Mas o que eu estou dizendo é que a gente tem como refutar isso. Porque nós temos, de um outro lado, daquilo que acontece na fria análise dos processos, também muitas pesquisas feitas, e eu também sou acadêmica, né? Por isso que a Soraya leu lá, que eu sou escritora, também sou pesquisadora. Nós temos muitas pesquisas feitas para mostrar que, muito raramente, uma vítima cria uma história. Ah, doutora, mas pode criar? Claro que pode, gente. Ninguém vai ser ingênuo de achar que nunca vai acontecer uma possibilidade de que alguém minta, de que alguém invente uma história. Agora, o que a gente pode dizer é que isso é raro, raríssimo. Por quê? Porque a experiência da violência, e muito especialmente da violência sexual, é tão forte que ninguém repete isso desde o momento que vai da delegacia de polícia até o momento de chegar em juízo. Ninguém aguenta isso. Além de ter passado pela violência,
tendo o seu entorno todo para julgamento. É muito difícil. A vida da vítima é muito difícil. Então é o seguinte, tem milhares de cálculos que são feitos na mente de uma mulher que sofreu violência, que diz, eu falo ou não falo, falo ou não falo, entendo como violência ou não entendo. Então, é muito difícil. Portanto, há de se reconhecer, a palavra da vítima tem valor. A jurisprudência já tem afirmado isso. Agora, um segundo ponto importante em termos de prova. No campo do direito, a gente tem, obviamente, o direito machista, como construiu a ideia de uma vítima perfeita. O que é a vítima perfeita de um crime sexual? A vítima perfeita de um crime sexual é aquela que, num estupro, fica com marca. Com os braços roxos, tem as roupas rasgadas, enfim. E é a vítima que daquela exata maneira que ficou depois da violência, vai até a delegacia, registra a ocorrência e vai no Instituto Médico Legal para fazer um exame de corpo de delito. Só lamento informar, não funciona assim, porque alguém que, por exemplo, é vítima de um estupro com isso que a gente chama em direito de violência real, a primeira coisa que quer fazer, e eu vou dizer, não façam isso, mas a primeira coisa que quer fazer é chegar em casa ou em qualquer outro lugar, tomar um banho, pegar aquela roupa, colocar no lixo, colocar fogo. Porque essa é uma reação instintiva, sentir-se suja, violada, ultrajada. Então, o direito quer exigir de uma mulher, primeiro, que ela tenha essa prova perfeita. Agora, mesmo essa vítima, que é julgada, porque se ela não tem essa prova perfeita, ela não serve como um modelo para todos os casos. Porque, veja, olha eu entrando aqui nas leituras que faço lá da área da Fernanda. Mas os estudos na psicologia já mostraram que cada um e cada uma, e a gente analisa isso também no campo da criminologia, reage a uma situação de violência de forma diversa. Tem gente que num assalto vai ficar parada. Tem gente que vai tentar revidar. Revidar nunca é a melhor alternativa. Só que você não sabe, naquele momento, como você vai reagir. E nos casos dos crimes sexuais, o que as pesquisas mostram é que a gente tem vítimas que, mesmo no crime mais brutal, que é o estupro, que tem a maior penalização, algumas vítimas reagem fisicamente, podem chegar a essa marca externa, com as marcas externas, mas algumas vítimas simplesmente pensam, eu vou parar, não vou fazer nada, porque duas situações podem acontecer. Uma, ou ele termina rápido e isso acaba, ou muitas vezes a vítima se debatendo provoca mais ainda o agressor. Agora, qual é o ponto fundamental e onde eu queria ligar aqui com a prova? É que mesmo essa vítima que não tem no corpo a marca, ela tem dentro de si a marca. De novo, os estudos da psicologia, no campo da psicologia mostram que vítimas de violência sexual e as vítimas da Caixa têm todas essas características. São vítimas que apresentam ansiedade, depressão, algumas chegam à beira da tentativa de suicídio. São vítimas que têm fobia social, que não conseguem mais conviver com outras pessoas, que desfazem os seus relacionamentos. Ou seja, a gente tem marcas que não estão no corpo, mas que estão dentro daquela vítima. Por isso a gente tem trabalhado com a prova pericial psicológica, para dizer que se a ansiedade, a depressão, as fobias todas, a fobia social, a dificuldade de manter um relacionamento ou estabelecer um outro relacionamento, não é consequência do crime. Isso é marca do crime. Isso é vestígio do crime. E isso vai fazer, no campo do direito, com que a gente comece a chegar nas responsabilizações devidas. Porque a gente tem no campo do direito, muitas vezes, de novo, na cabeça do juiz, na cabeça do promotor, da juíza, da promotora, do advogado e da advogada de defesa,
a ideia da vítima perfeita. Não tem marca nenhuma, tá aí sem problema nenhum. Ah, mas pô, a ansiedade pode ser de qualquer coisa, a depressão pode ser de qualquer... Não, são pessoas que tinham uma vida dentro de um determinado padrão, daquilo que era o natural da ansiedade e das dificuldades que nós todos e todas enfrentamos na vida, mas que num determinado momento teve uma curva brutal para baixo. Isso é marca do crime. Então, pense quem entende que a sua palavra talvez não valha, ou que não tenha prova, que a gente está construindo e vai buscar sempre construir instrumentos que sejam instrumentos válidos para a obtenção de provas, que não só esses conhecidos pelos homens, e que são científicos, não são coisa de feminista, porque é advogada feminista, por isso que está falando isso. Não, estou falando de ciência. Sei que ciência, nesses últimos anos, ficou um tanto quanto relegada a não sei onde nesse país, mas a gente está falando de ciência. Então, a gente está falando de conhecimento científico capaz de colaborar para que esse tipo de delito ele não tenha o alto índice de impunidade daqui para diante. Então, acredite primeiro você na sua própria palavra. Acredite que a gente pode buscar construir as provas. Acredite que a sua palavra com a palavra da outra soma, sim, isso tem importância no processo. Porque a responsabilização dessas pessoas, esses acusados, ela é importante. Perfeito. Que os culpados sejam punidos. Doutora Soraya, doutora Fernanda, Raquel, a gente está chegando aqui, acho que ao fim do nosso podcast, mas foi muito esclarecedor. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente nesse momento está pensando mais nesse tema. Assédio nunca mais. Assédio nunca mais, não cabe mais. E aí eu chamo você, Raquel, para finalizar. A gente tem um canal, né? Assim, é importante. Esse podcast a gente está querendo dialogar com bancários e bancárias, com trabalhadores, né? E a gente, inclusive, quer aproveitar para disponibilizar canais de denúncia. Então, claro, as entidades sindicais, associativas, as APSEFs, para quem é da Caixa, já são entidades que historicamente recebem, né, denúncias gerais. Né? A Fernanda trabalha aqui junto com o Sindicato de Brasília e sabe muito bem. Mas se alguém quiser fazer uma denúncia direta com a FENAI, né, e daqui a pouco específica esse caso ou não, a gente tem um e-mail que acho que vai ser divulgado ao longo, né, da nossa transmissão, que é o assédio-nunca-mais@fenai.org.br. Esse contato chega direto aqui para a gente. Então é importante a gente aproveitar para deixar bem claro, né, para quem está nos assistindo, que pode nos procurar diretamente por esse canal e dizer que esse podcast, né, a gente construiu ao longo do tempo achando que estava na hora de a gente conseguir prestar mais esclarecimento sobre como que anda esse processo todo, o que a gente pode fazer para dar continuidade a essa luta contra a violência, que não se encerra apenas com esse episódio vira um marco, mas não se encerra, e que foi um prazer discutir esse tema com pessoas tão, né, muito bom, tão cheias de informações e muito bem informadas, e mulheres incríveis que fazem parte dessa transformação de uma sociedade mais igual, não tenho dúvida, que estamos nesse caminho. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Agradecer também a todos os diretores, a presidente da FENAI que participou aqui no início, porque a nossa entidade tem esse compromisso, né, histórico. Então, a gente não vai sossegar e vamos participar ativamente dessa transição, inclusive na Caixa, no sentido de, né, olhar para frente e ter uma Caixa que volte a ser, nunca vai ser perfeita, mas volte a ser uma das melhores empresas para se trabalhar como já foi. Pelo menos esse é o objetivo, a gente tem que perseguir juntos. Tá aí. Podcast Assédio Nunca Mais. Obrigada, Soraya. Obrigada.